Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje nós estamos aqui para continuar a nossa resenha minuciosa do livro Mulher Pode Ser Pastora, da Vicky Zalewski, da coleção Teologia para Todos, uma parceria do Bibotalk com a Thomas Nelson Brasil. Nós já fizemos o primeiro vídeo onde eu fiz algumas introduções e comentei os argumentos apresentados pela autora do primeiro capítulo. Hoje nós vamos falar então sobre o segundo e o terceiro capítulo da primeira parte. O livro é dividido em 3 partes, nós estamos indo com bastante calma, argumentando em cada um dos argumentos apresentados pela autora. Empolgante! Agora, é importante deixar claro que o que eu estou fazendo aqui não é um ataque à autora, a Vicky Zalewski. Eu não a conheço, mas tenho ótimas indicações dela, então eu não estou atacando a autora, estou atacando os argumentos apresentados pela autora. Infelizmente, ali nos comentários, muitas pessoas confundem isso e acabam atacando a autora ao invés de atacar os argumentos. Que coisa absurda! Outra coisa que eu quero dizer é que eu sou um complementarista convicto, ok? Então, você está ouvindo um complementarista tecer comentários críticos a respeito de uma obra igualitarista. Mas nem por isso eu acho que não existam boas obras igualitaristas. Por exemplo, eu tenho uma excelente obra aqui chamada Mulheres na Igreja, Teologia Bíblica para Mulheres no Ministério. Obviamente, diferente da obra da Vicky Zalewski, aqui não pretende ser uma obra introdutória, é uma obra mais completa. Mas, infelizmente, a autora, a Vicky Zalewski, não utilizou esse livro aqui como material de pesquisa. E, ao meu ver, esse livro aqui possui argumentos muito melhores do que aqueles apresentados pela autora, ok? Este é um livro, sim, igualitarista, que eu recomendo para que as pessoas leiam e vejam os bons argumentos a respeito do igualitarismo. Já o da Vicky Zalewski, por ser introdutório, mas principalmente pelas escolhas dos argumentos da autora, eu acho já bem problemático, como você verá agora nos meus comentários do segundo e do terceiro capítulo. Bem, feito essas introduções, simbora para o vídeo. O segundo capítulo da primeira parte desse livro tem como título A Mulher e as Consequências do Pecado. E aqui, logo no início, nós temos um dos poucos argumentos que eu concordei com a autora, com a Vicky Zalewski. Porque, segundo ela, alguns complementaristas vão fundamentar a submissão feminina no fato de que quando a mulher passou por cima da autoridade do homem, ou quando Eva passou por cima da autoridade de Adão, isso levou ao pecado. Então, para os complementaristas que argumentam desta forma, vão dizer que hoje, quando a mulher passa por cima da autoridade do homem, quando a mulher não é submissa ao homem, isso também levaria ao pecado. Veja o que a Vicky Zalewski diz. Alguns dizem que a mulher pecou porque queria ser a pastora do jardim e que fez isso ao passar à frente do homem e falar com a serpente. Eu acredito, assim como a Vicky Zalewski, que este é um argumento idiota. É verdade. Pelo menos por 3 motivos. Primeiro, porque o texto de Gênesis sugere que Adão estava muito próximo ali de onde tudo isso estava acontecendo. A gente tem a ideia, muitas vezes, de que Adão estava bem distante de Eva, que ele estava bem longe de Eva quando tudo isso aconteceu. Mas o texto de Gênesis sugere que o homem estava muito próximo, ou do lado da mulher, quando ela estava conversando com a serpente e quando ela decidiu comer do fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em segundo lugar, porque isso traz um papel de vítima para Adão. Adão teria sido vítima dessa mulher insubmissa. E não é assim que o relato bíblico diz e nem deve ser assim. Eu tenho visto que em alguns livros que vão atacar o feminismo dentro da igreja, acabam colocando os homens como vítimas. Homens como coitadinhos, olha só, esses homens aí são vítimas dessas mulheres feministas que não são submissas. E é um papel que eu não dou conta de aceitar. Homens participam desse pecado quando admitem ou aceitam mulheres fazerem certas coisas dentro da igreja. Então, os homens não são vítimas dessas mulheres feministas, assim como Adão não foi vítima de Eva, ok? E em terceiro lugar, e aqui nós temos um grande problema teológico, que é o fato de que se Eva realmente passou por cima da autoridade de Adão, então o primeiro pecado de Eva não foi comer ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O primeiro pecado de Eva teria sido a desobediência ou a insubmissão. E o texto bíblico não dá margem para isso. Nós sabemos que o primeiro pecado foi a desobediência a Deus ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós teríamos um grande problema teológico ao admitir que Eva realmente passou por cima da autoridade de Adão. Então eu concordo com a Vicky Zalewski que esse é um argumento idiota e que não deve ser utilizado por complementaristas. O segundo argumento utilizado pela autora nesse segundo capítulo da primeira parte é que o plano original de Deus não envolveria a submissão da mulher ao homem, que a submissão da mulher
só aconteceu como fruto do pecado. Então, segundo ela, homem e mulher foram criados iguais, inclusive para papéis e funções, e que apenas com o pecado essa questão da submissão da mulher ao homem foi introduzida no mundo. Veja o que ela diz. Gênesis 3 foi o grande princípio das dores. Nos capítulos seguintes, vemos o pecado e a consequente dominação sobre a mulher, espalhando-se nas mais diversas formas. Matthew Lynch, professor do Antigo Testamento, aponta uma conexão entre o surgimento da hierarquia masculina e novas formas de violência e dominação. A primeira coisa que eu quero apontar aqui é o fato que a autora vai utilizar alguns termos intercambiáveis como se eles fossem sinônimos, quando de fato eles não são. Então, ela utiliza submissão como sinônimo de dominação, e muitas vezes vai dar a entender que submissão também seria sinônimo de violência contra a mulher. E de fato, nenhum complementarista acredita nisso. Nenhum complementarista acredita que o homem deve dominar a mulher. Nenhum complementarista acredita que o homem deve exercer violência contra a mulher. Não! Utilizar esses termos como intercambiáveis ou como se fossem sinônimos é ser desonesta com o complementarismo. De fato, não é o mesmo termo, não é a mesma coisa defender que a mulher deve ser submissa ao homem e defender que o homem deve dominar sobre a mulher ou que o homem deve exercer violência contra a mulher. Isso é injustiça contra os complementaristas. Mais do que isso, acreditar que essa dominação é consequência do pecado, está tudo certo. Todo complementarista acredita. Agora, o que nós não acreditamos é que a submissão da mulher ao homem seja consequência do pecado. Então, são termos totalmente diferentes. E utilizá-los de maneira intercambiável para levar o leitor a acreditar que submissão seria a mesma coisa de dominação sobre a mulher ou de violência contra a mulher é sinceramente injustiça da parte dela contra os complementaristas. Mais do que isso, e eu vou abordar aqui bem de leve, porque ela vai abordar esse assunto um pouco mais na frente no livro, o fato de Paulo explicar o porquê a mulher deve ser submissa ao homem remete à época em que o pecado não havia entrado no mundo. Quando Paulo explica o porquê a mulher deve ser submissa ao homem, ele faz utilizando um exemplo antes do pecado entrar no mundo. Então não tem como argumentar que a submissão seria consequência do pecado quando o próprio apóstolo Paulo vai argumentar que a submissão da mulher ao homem se deve a algo que aconteceu antes do pecado. Então, sinceramente, esse argumento aqui não tem nenhum embasamento bíblico e pior, vai dar ao leitor a impressão de que submissão seja igual a dominação e que é igual à violência contra a mulher. O próximo argumento apresentado pela autora está diretamente vinculado ao argumento anterior, ao fato da autora tratar submissão, dominação e violência contra a mulher como se fossem sinônimos. Tanto que agora ela vai listar uma série de abusos cometidos contra a mulher e que a Bíblia descreve esses abusos e dizer que todos esses abusos e essas violências estão vinculadas à ideia de submissão da mulher ao homem. Então, em resumo, a autora vai defender que submissão feminina é igual a violência e abuso contra a mulher. Veja o que ela diz. As histórias bíblicas que relacionam poder e violência contra a mulher não terminam por aí, porque ela já tinha listado uma série de abusos e ela vai continuar listando aqui. Atendendo à regra de ouro da hospitalidade do mundo antigo, Ló prefere oferecer suas filhas virgens aos homens de Sodoma a deixar que abusassem de seus hóspedes. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Isso está lá em Gênesis 19:8. Diná, filha de Jacó, é violentada por Siquém, filho do governador da região. Ele viu-a, agarrou-a e a violentou. Isso está em Gênesis 34:2. Em Juízes, lemos que durante a festa anual do Senhor em Siló, os benjamitas se esconderam nas vinhas e quando as moças começaram a dançar, cada homem tomou uma para si. Isso está em Gênesis 21:25. O que a autora fez nesse argumento aí foi utilizar a falácia do absurdo. O que ela fez foi tentar extrapolar ou desfigurar a ideia através de um exagero. Então ela lista esses diversos abusos e violências contra as mulheres que a Bíblia relata e diz que tudo isso é fruto dessa teologia da submissão ou dessa teologia complementarista. Agora, de fato, além disso ser um absurdo pela falácia do absurdo, de exagerar, mais do que isso, ela não comprova a ligação de uma coisa com a outra. Ela não comprova que todos esses abusos e todas essas violências relatadas pela Bíblia são frutos de uma teologia da submissão, de uma teologia complementarista. Ela simplesmente afirma isso e quer que você acredite. Então ela diz o seguinte, ó, tá vendo todos esses abusos, tá vendo todas essas violências cometidas contra a mulher? Tudo isso é fruto da submissão. Tá, mas cadê a prova? Onde é que está a ligação? Da onde você tirou isso? Não, isso não tem.
eu simplesmente estou falando que tudo isso daqui é por causa da teologia da submissão, da teologia complementarista, e você tem que aceitar, você tem que acreditar. Agora, eu devo dizer que isso não é algo exclusivo dos igualitaristas. Complementaristas também fazem isso com igualitaristas. Apesar de eu ser um complementarista, eu já vi muito pastor complementarista em podcast, entrevista e até em pregação dizer o seguinte, olha, se a sua igreja aceita pastorado feminino, ou seja, se a sua igreja é igualitarista, pode ficar com a orelha em pé que daqui um pouco ela também vai estar aceitando a teologia da inclusão ou teologia LGBTQIA+. E eles não fornecem nenhuma prova desse link. Eles simplesmente falam isso e querem que você acredite. E não podemos agir dessa forma. Então, complementaristas também fazem isso com igualitaristas, ao dizer que se sua igreja tem mulher aí como pastora, pode ficar tranquilo que daqui um pouco ela também vai aceitar essa teologia LGBTQIA+. Então, não é assim que funciona. Quando eu falo alguma coisa, eu tenho que comprovar com argumentos, eu tenho que comprovar com alguma coisa que faz esse link. Igualitaristas também fazem isso, assim como a autora fez aqui. Simplesmente acusam os complementaristas de gerarem dentro da igreja, por exemplo, um ambiente propício ao abuso e à violência contra a mulher. E toda vez que existe um abuso e uma violência contra a mulher dentro de uma igreja complementarista, você vai escutar pessoas igualitaristas dizendo isso. Olha, tá vendo? Tudo isso aconteceu, esse abuso e essa violência, por causa desse ambiente que a teologia complementarista traz para dentro da igreja. Ora, mas isso não é verdade, porque se fosse verdade, não existiria abuso e violência contra a mulher dentro de igrejas igualitaristas. E de fato existe, e muita. Então, não dá para simplesmente linkar uma coisa com a outra, afirmar uma coisa com a outra, simplesmente porque você é contra aquela teologia. Você precisa comprovar aquilo que você fala. E aqui eu estou falando tanto para complementaristas quanto para igualitaristas. Então, não. O fato de termos diversos abusos e violências listados na Bíblia não comprovam que tudo isso é fruto de uma teologia da submissão ou uma teologia complementarista. Mais um argumento apresentado pela autora ainda nesse segundo capítulo da primeira parte é o fato dela dizer o seguinte: nem toda descrição bíblica é uma prescrição bíblica. Ou seja, não é porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento nós tivemos mulheres que eram submissas aos homens que isso precisa ser praticado por todos os cristãos em todas as épocas. Ali estava apenas descrevendo aquele momento, aquele período da história, mas não era uma prescrição bíblica, era apenas uma descrição. Ela diz o seguinte: alguns exemplos aparecem logo no começo da Bíblia. Deus chamou Abraão, líder de um clã, para dar início ao seu povo. Mas isso não coloca a organização em clãs como regra para nós hoje. Então ela está dizendo o seguinte, olha, Abraão vivia em clã. Nem por isso hoje nós vivemos em clãs. Por quê? Porque isso era apenas uma descrição e não uma prescrição. E ela continua. Além disso, Abraão tinha escravos e dormiu com a escrava da própria esposa. Ninguém usaria isso hoje como mandamento para ter escravos ou dormir com alguém que não seja o seu cônjuge. Jacó era bígamo e atualmente isso é inaceitável, além de constituir crime. Então, fica muito claro que ela está dizendo o seguinte, olha, nem toda descrição, nem tudo aquilo que está na Bíblia descrito é uma prescrição para que o cristão siga. O que a autora fez aqui nesse argumento é um excelente exemplo da falácia da falsa equivalência. Essa falácia é quando eu pego duas coisas que parecem ser iguais, escondo aquilo que elas têm de diferente para que você acredite que eu estou falando de duas coisas iguais. Então, eu escondo as diferenças. E o que ela fez foi justamente isso aqui. Ela pegou textos que são verdadeiramente descritivos. Então, quando está falando sobre Abraão ser líder de um clã, sobre a questão dele ter relacionamento com uma serva, com um escravo, de Jacó ser bígamo, está apenas descrevendo a vida desses homens. Não está prescrevendo, o que é totalmente diferente da submissão. Porque nós não temos textos apenas descritivos a respeito da submissão. Nós temos textos prescritivos. Então, se nós tivéssemos na Bíblia apenas a descrição de como era o relacionamento de Abraão com a sua mulher, de Jacó, de outros patriarcas, ou ainda lá no Novo Testamento dos discípulos ou de alguém próximo a Jesus, de como era o relacionamento dele com a esposa, nós poderíamos dizer, olha, da mesma forma que é uma descrição ali no Antigo Testamento, nós só temos descrições a respeito do relacionamento entre homem e mulher. Agora, não é isso que nós temos na Bíblia. Na Bíblia, nós temos textos prescritivos a respeito da submissão da mulher. Então, não dá para comparar um texto descritivo com um texto prescritivo a respeito da submissão da mulher e dos papéis diferentes que homens e mulheres devem exercer.
Então, essa falsa equivalência é para você pensar que está falando da mesma coisa. Mas se você parar um pouquinho para pensar, você vai perceber que, olha, submissão feminina possui textos prescritivos, enquanto essas outras coisas apresentadas pela autora são realmente apenas textos descritivos. Finalizamos o segundo capítulo, vamos para o terceiro capítulo, que é o último capítulo dessa primeira parte e tem como título A Participação da Mulher na Redenção. Eu devo dizer que eu achei os argumentos da autora muito ruins para comprovar aquilo que ela estava pretendendo comprovar, que a mulher pode ser pastora. Mas devo dizer que o capítulo 3 para mim é um dos mais problemáticos. Muitos argumentos aqui, para mim, não fazem qualquer ligação com aquilo que ela está querendo comprovar. Eu nem consegui entender por que esse argumento estava dentro do livro. Vou apresentá-los para vocês, talvez vocês coloquem lá embaixo nos comentários algo que ilumine a minha mente a respeito disso, porque, sinceramente, alguns argumentos aqui eu nem consegui entender a vinculação com o tema que a autora está apresentando. Então vamos lá, capítulo 3, a participação da mulher na redenção. E me ajudem aí, pessoal, porque o argumento que abre esse terceiro capítulo é o seguinte: Jesus nasceu de uma mulher. Provavelmente, a primeira palavra que Jesus disse foi mamãe, ali para Maria. Então nós temos essa visão bonita e poética do nascimento de Jesus como comprovação de que mulher também poderia ser pastora. A autora diz o seguinte: é escandaloso que o Filho de Deus, além de encarnar como homem, tenha também nascido de uma mulher. Ele se inclinou a nós. O Pai poderia ter feito Jesus surgir de repente, em um lugar qualquer, com um ministério. Mas não, ele escolheu uma jovem para a missão de trazer o Messias ao mundo. E a minha pergunta para você é: o que isso tem a ver com o fato de mulheres e homens desenvolverem papéis diferentes dentro da igreja? Absolutamente nada. Seria a mesma coisa de eu dizer o seguinte: olha, Jesus era homem. Isso comprova então que apenas homens podem ser pastores. Eu não entendi o que ele falou. Obviamente isso está incorreto. Não existe nenhuma ligação da sexualidade de Jesus com o fato de apenas homens poderem ser pastores. Assim como não existe nenhuma ligação do fato de Jesus ter nascido de uma mulher e isso comprovar que mulheres, então, podem ser pastoras. Absolutamente nenhum. Então, sinceramente, eu nem entendi esse argumento e o porquê ela colocou aqui como se fosse um argumento pró-pastorado feminino. Eu, sinceramente, não consegui fazer essa vinculação do fato de Jesus ter nascido de uma mulher e isso comprovar que, mulher pode ser pastora. O segundo argumento apresentado pela autora nesse terceiro capítulo aqui da primeira parte é simplesmente pavoroso, porque, segundo ela, Maria Madalena foi uma das primeiras, se não a primeira, a testemunhar a ressurreição de Cristo. Então nós temos uma mulher que foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Cristo. Isso seria um argumento. E segundo ela, São Tomás de Aquino vai até dizer que Maria Madalena funcionou como uma apóstola para os apóstolos quando foi aos apóstolos contar sobre a ressurreição de Cristo. Ela diz o seguinte: Maria é descrita junto de outras mulheres como uma testemunha ocular da ressurreição em todos os evangelhos, anunciando-a aos apóstolos. Parte do papel apostólico consistia em ser uma testemunha da ressurreição. Isso está lá em Atos 1, 22 e 2, 32. E por isso Maria Madalena é chamada por Tomás de Aquino de apóstola para os apóstolos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos trazer aqui é: o fato de testemunhar a ressurreição de Cristo não transforma uma pessoa em apóstolo. Esse era um dos requisitos, mas não era um único requisito. Então, não é porque testemunhou a ressurreição de Cristo que automaticamente se transformava em apóstolo. Não era assim que funcionava. Este era apenas um dos requisitos. Dá 0 para ele. Em segundo lugar, o contexto em que São Tomás de Aquino fala que Maria Madalena teria funcionado como apóstola para os apóstolos é no contexto de que ela contou aquela novidade sobre a ressurreição de Jesus para os apóstolos. Mas pelo contexto, você vai ver que São Tomás de Aquino não estava querendo dizer que Maria Madalena teria alguma autoridade apostólica, assim como Paulo, João, Pedro, Tiago. Absolutamente. São Tomás de Aquino não estava dizendo que Maria Madalena era uma apóstola nesse sentido. Só que ela exerceu uma função de apóstolo ao ser enviada aos apóstolos para contar sobre a ressurreição de Cristo. Apenas isso. Mais do que isso, nós não temos nenhuma indicação na Bíblia que comprove ou que nos leve a deduzir que, a partir do momento em que ela testemunhou a ressurreição de Jesus, ela teria tido algum tipo de autoridade apostólica sobre a igreja. Absolutamente, isso não existe. Então, esse argumento aqui não tem pé nem cabeça. O fato dela ter testemunhado a ressurreição de Jesus não transforma ela em uma apóstola. Não deu a ela autoridade apostólica, não deu a ela autoridade sobre a igreja. Absolutamente. Tanto que depois você não vê falar sobre ela e você não sabe realmente o que aconteceu. Se ela tivesse desenvolvido um papel apostólico,
nós teríamos outros textos na Bíblia que falariam sobre ela e que nos daria essa percepção. Então, o fato dela ter testemunhado a ressurreição de Jesus não tem absolutamente nada a ver com o pastorado feminino ou com mulher podendo ser pastora nos dias de hoje. Continuando, porque os argumentos ruins não param. Agora, a autora vai defender o seguinte: o fato de que em Cristo todos nós fomos feitos reis e sacerdotes, então isso incluiria também as mulheres, conforme está lá em 1 Pedro 2,9. Mais do que isso, mulheres também podem entrar no Santo dos Santos, conforme está descrito em Hebreus 9, de 6 a 7 e 10, de 19 a 20. E ela diz o seguinte a respeito desse assunto. Sobre o sacerdócio geral, Lutero explica que, em caso de necessidade, cada um pode batizar e absolver, o que não seria possível se não fôssemos sacerdotes. E que quem saiu do batismo pode gloriar-se de já estar ordenado sacerdote, bispo e papa. No entanto, como todos temos o mesmo poder para exercer esse ofício, ninguém deve fazê-lo sem a vontade e ordem da comunidade. Esse é o argumento. Todos são reis e sacerdotes, então mulheres também são sacerdotisas. Mulheres também podem entrar no Santo dos Santos, conforme está lá em Hebreus. Esse é o argumento apresentado pela autora. A autora fez uma tremenda confusão aqui com esses versículos. Porque sim, nós somos feitos reis e sacerdotes quando nos convertemos. E sim, nós podemos entrar no Santos dos Santos, tanto homens como mulheres. Mas isso é diferente de poder exercer um cargo de liderança eclesiástica na minha igreja. São coisas diferentes. Eu posso entrar no Santo dos Santos porque eu posso falar diretamente com Deus. Agora, em nome de Jesus, eu posso fazer minhas petições a Deus. Eu posso pedir perdão pelos meus pecados a Deus sem precisar de intermediários. Mas isso não quer dizer que eu possa exercer um papel de liderança eclesiástica dentro da minha igreja. São coisas completamente diferentes. Ele não vai, não! E outra coisa, não é porque Lutero disse alguma coisa que nós precisamos obedecer. Lembre-se, Lutero não é o nosso Papa. Eu sei que muitos católicos acreditam que nós seguimos fielmente aquilo que Lutero disse, mas não. Nós acreditamos naquilo que Lutero disse, que se não está nas Escrituras, eu não preciso seguir. E mesmo que Lutero tenha dito alguma coisa, eu vou avaliar pelas Escrituras as palavras de Lutero. Então, essa confusão de que, olha, o fato de eu ser feito rei e sacerdote no momento da conversão, o fato de eu ter acesso ao Santo dos Santos, isso quer dizer que eu posso exercer um papel de liderança eclesiástica na minha igreja? Isso simplesmente é uma confusão, porque, como eu disse, nem para homem é assim. Existem requisitos para você ser pastor. E esses requisitos precisam ser cumpridos. O apóstolo Paulo diz exatamente sobre esses requisitos. Então, não é simplesmente porque eu me converti, e aí eu sou homem, automaticamente eu estou habilitado a ser pastor da minha igreja. Não é assim que funciona a coisa. Sim, eu sou rei e sacerdote, sim, eu posso entrar no Santo dos Santos, mas isso é diferente de eu poder exercer um papel de liderança eclesiástica dentro da minha igreja. São coisas completamente distintas. Vamos para o terceiro e último argumento apresentado pela autora nesse terceiro capítulo, e eu devo dizer que é mais uma grande confusão que ela faz aqui, porque ela vai defender o seguinte: Jesus deu a grande comissão tanto para homens como para mulheres, e de fazer discípulos. Então, a mulher poderia ser pastora para cumprir essa grande comissão. Mais do que isso, ela vai dizer o seguinte: olha, lá em Pentecostes, para se cumprir a profecia de Joel, nós temos que ter mulheres pastoras, porque lá fala que filhos e filhas profetizarão. Esse é o argumento apresentado por ela. Veja o que ele diz. Não apenas os homens, mas também as mulheres receberam poder para testemunhar a descida do Espírito Santo à casa em que elas e eles estavam reunidos por ocasião do Pentecostes. Isso está em Atos 2:4. Isso cumpriu a profecia de Joel: os seus filhos e as suas filhas profetizarão, conforme está em Joel 2:17. Agora, minha pergunta para você é: o que isso tem a ver com o pastorado feminino? Porque se essa equivalência estiver correta e ela realmente quer dizer que para cumprir a grande comissão as mulheres precisam ser pastoras, isso quer dizer que nenhum outro cristão que não é pastor não cumpre a grande comissão? Que para cumprir a grande comissão somente os pastores o fazem? E que mulher não conseguiria cumprir a grande comissão se não fosse pastora? Então, nesse caso, todas as mulheres deveriam se tornar pastoras para cumprir a grande comissão? Não faz nenhum sentido. Não tem lógica dizer que para cumprir a grande comissão, uma mulher teria que ser pastora. Da mesma forma, o fato de que em Joel 2,17 foi profetizado que os filhos e as filhas profetizarão, não quer dizer que elas exerceriam papel de pastora. Porque eu não sou pastor e eu acredito que essa profecia é para mim. E eu não preciso me tornar pastor para que essa profecia se cumpra em mim. Eu entendi a referência. Então, eu não preciso me tornar pastor para cumprir a grande comissão. Eu não preciso me tornar pastor para que essa profecia de Joel, que foi cumprida em Pentecostes, também se aplique à minha vida.
Porque não são só pastores que cumprem a grande comissão e não são só pastores e pastoras que profetizam. Então, veja, não faz nenhum sentido. Essa falsa equivalência está presente no livro inteiro. Ela dando a entender que para a mulher cumprir determinada coisa, ela precisa ser pastora. Mas isso excluiria todas as demais mulheres que não seriam pastoras e todos os homens que não são pastores. Todos os cristãos que não são pastores não estariam cumprindo a grande comissão e não teriam essa profecia de Joel cumprida em Pentecostes sobre a vida deles. Então, não faz sentido. Não existe vinculação entre uma coisa e outra. O fato de poder ou não ser pastora não quer dizer que isso impede ou habilita uma mulher a cumprir a grande comissão e a se sentir prestigiada pela profecia de Joel. São coisas completamente distintas. E vincular uma coisa a outra é simplesmente excluir a maioria dos cristãos da grande comissão e da profecia de Joel, que é cumprida em Pentecostes. Muito bem, pessoal, nós acabamos de concluir apenas a primeira parte desse livro e deu 2 vídeos grandiosos aí para você assistir. Se você não assistiu a primeira parte, vou deixar lá embaixo na descrição, no primeiro comentário, mas nós temos ainda a parte 2 e a parte 3 desse livro que em algum momento eu vou trazer aqui para o canal. Eu gosto muito de fazer essas resenhas mais minuciosas, onde eu falo o argumento da autora, rebato ou então concordo com a autora a respeito daquele argumento. Infelizmente, nesse livro aqui, na maior parte, eu realmente discordei da autora porque eu não consegui encontrar a conexão que ela faz a respeito de alguns assuntos. Mas deixe lá embaixo a sua opinião. Você concorda que mulher deve ser pastora? Você concorda com os argumentos apresentados aqui pela autora? Discorda de alguma coisa que eu falei? Deixe lá embaixo o seu comentário. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Fique com Deus, um grande abraço e lembre-se sempre, para você, para mim, para a autora, sola Escritura.